Porque toda fé que não gera compaixão, ela se torna estéril. E toda prática religiosa que ignora o sofrimento perde sua alma. É isso. Então o Senhor, Ele nos convida a viver uma fé que liberta, uma fé que coloca a pessoa no centro, uma fé que faz do amor a medida de todas as coisas. Olá, um bom dia, estou aqui de volta. Uma alegria de estar com cada um de vocês nesta manhã de terça-feira, dia 20 de janeiro. De a gente poder levar para você, para sua família, a mensagem do Evangelho deste dia. Sempre com esse desejo, com essa grande motivação. O Evangelho tem que ser o alimento da nossa vida. A luz, o guia que ilumina a nossa vida. O Evangelho de hoje é Marcos, capítulo 2, versículos de 23 até 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Os seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. E então os fariseus disseram para Jesus: "Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido?" E Jesus lhes disse: "Por acaso nunca lestes o que Davi e os seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães." E acrescentou: "O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado." A gente, quando escuta esses trechos dos evangelhos, a gente fica pensando assim, mas Jesus é um provocador, né? Ele busca criar tensão. Não é assim que às vezes pode passar no nosso imaginário? O Evangelho de hoje mostra o quê? Nessa terça-feira, que Jesus caminha com os discípulos pelos campos de trigo, num dia de sábado, e eles colhem espigas para matar a fome. Entretanto, nada de extraordinário no nosso olhar, aos olhos humanos, mas suficientes para despertar acusações. Os fariseus observam, ficam calculando, julgando. Eles não veem pessoas com fome, enxergam apenas uma regra violada. E aqui já surge a pergunta que atravessa toda a passagem: o que vem primeiro, afinal de contas? A lei ou a vida? Jesus não responde com agressividade, muito menos com desprezo. Ele conduz os ouvintes a fazer memória. A memória da Escritura, e recorda a figura de Davi, que entrou na casa de Deus e comeu os pães sagrados para não morrer de fome. Os companheiros dele também. Com isso, o Senhor ele revela algo decisivo. Deus nunca criou a lei para esmagar o ser humano, mas para protegê-lo. Quando a norma perde esse rosto da misericórdia, ela de fato deixa de servir ao projeto divino e passa a servir ao orgulho humano. Então Jesus ele toca no ponto central ao afirmar que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Essa frase não diminui a lei, pelo contrário, devolve a ela, para a lei, o seu sentido verdadeiro, porque o descanso do sábado, ele nasce como dom, como espaço de respiro, como sinal de que a vida não é escravidão. Quando alguém transforma esse dom em peso, trai o coração de Deus. O Senhor ele não se alegra com regras cumpridas à custa da dignidade humana.
essa palavra de Jesus alcança a nossa vida inteira. Quantas vezes, vamos pensar nisso, quantas vezes nós também usamos a religião para julgar, para excluir ou endurecer o coração? Nós usamos isso como ferramenta. Quantas vezes colocamos costumes, opiniões e tradições acima da caridade? Vamos pensar nisso. O Evangelho de hoje, ele nos chama a revisar quais são nossas prioridades. Porque toda fé que não gera compaixão, ela se torna estéril. E toda prática religiosa que ignora o sofrimento perde sua alma. É isso. Então o Senhor, ele nos convida a viver uma fé que liberta, uma fé que coloca a pessoa no centro, uma fé que faz do amor a medida de todas as coisas. Que sejamos capazes de viver o que Jesus nos propõe para essa terça-feira, com coragem, com determinação, mas também com alegria, com abertura de espírito, de mente, de coração, para vivenciarmos isso no nosso cotidiano. Que Santo Antônio te abençoe, te guarde e proteja. Paz e bem, até amanhã, quarta-feira.